O capítulo 7 do Apocalipse fala sobre o selamento que será feito por Deus e apresenta o número 144 mil. O que esse selamento significa e quem realmente receberá este selo? Nós vamos entender este tema no estudo de hoje. Está no ar programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, começando mais uma semana no programa Escola Bíblica aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Olha, um privilégio poder estudar a Bíblia com você e nesta temporada estamos estudando o livro do Apocalipse, estudamos Daniel, estamos mergulhando no tema das profecias e eu espero que você esteja sendo motivado a estudar, a entender que nós temos um futuro promissor, abençoado, que um dia toda a terra será renovada e nós viveremos para sempre a eternidade. Você acredita nisso? Está passando aqui pela primeira vez? Você acredita que um dia Jesus Cristo vai voltar a essa terra? Você acredita que a dor, o sofrimento, o mal, tudo isso será um dia eliminado para sempre? Eu quero compartilhar com você essa mensagem de esperança. Não deixe de pedir a sua revista Esperança do tema do Apocalipse, que é o nosso guia de estudos. Então peça, faça seu contato, eu tenho certeza que você que acompanha a gente, você que estuda com a gente, ao abrir o seu guia, abrir a sua revista, vai encontrar aqui, através da palavra de Deus, esperança. Olha, você também pode, aproximar o seu celular nesse QR Code. Vou olhar para cá, ó. Eu vou ficar um pouquinho mais perto. Não, é para cá, sim. Aqui, não. Eu acho que eu vou para cá e aqui, nessa aqui, que eu vou ficar mais perto. Isso, excelente. Ó, obrigado. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo esse QR Codezinho aqui? Aqui. Isso, tá aqui, ó. É só você aproximar o celular ali com a câmera e aí vai aparecer um códigozinho, você clica em cima e já vai abrir, Já vai abrir direto na sua revista Esperança, Apocalipse, e vamos juntos estudando a Palavra de Deus. Lembrando que você pode mandar mensagem por nosso WhatsApp, é o 12982444449. Não posso confundir os números aqui. 12982444449. Só escrever, quero receber meu guia de estudos, minha revista Esperança. Agora coloca lá assim, revista Esperança, e aí você vai receber a revista do Apocalipse e vai poder estudar a palavra de Deus. E aí você vai entendendo que Deus tem propósitos para a nossa vida, Deus tem um plano para a nossa vida e um dia viveremos a eternidade. Eu quero orar, nós vamos abrir a palavra mais uma vez. E eu quero orar com você para que o Espírito do Senhor nos dê iluminação. Eu não sei qual é a necessidade que você está passando aí na sua casa, os desafios que você tem, qual é a realidade que você vive, mas quero te dizer que o Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. O Senhor está olhando. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas existe um poder sobrenatural atuando sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Por isso, converse, fale, coloque diante do Senhor o que está no seu coração. Quando a gente ora, nós saímos da nossa visão, às vezes, que é muito limitada, nossa visão que às vezes é muito angustiante e desesperadora, e nós começamos a olhar com o olhar do Senhor. Esse é o grande propósito da oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez nessa hora. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, que a palavra nos traga esperança. Estamos estudando o livro do Apocalipse, que fala a respeito dos sinais do fim, daqueles que viverão os últimos momentos da história da humanidade. Que essa mensagem toque profundamente nosso coração. Eu oro nessa hora
por cada um dos nossos telespectadores, a realidade, os desafios que eles têm, muitos com seus problemas familiares, um contexto desafiador, problemas do casamento, aquele filho que luta para abandonar o vício, alguns talvez, meu Deus, com uma pessoa com limitações físicas, doente, recebendo notícias ruins, que esta mensagem alcance o coração de cada um dos nossos telespectadores agora, através da Tua palavra, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Eu quero convidar você a abrir no capítulo 7, lembrando que nós estudamos o capítulo 6, nós estudamos os selos, nós estudamos depois a abertura do 7º selo, a volta de Jesus, que está no capítulo 8 e o verso 1. Agora nós vamos voltar para o capítulo 7 e vamos entender um pouquinho esse capítulo. Vamos aqui ao texto bíblico para trazer para a gente compreensão. Essa é a lição número 5, que está na nossa revista Esperança, que é o nosso guia de estudos, tá? Então você pode abrir aí a lição número 5, deixa eu só abrir aqui para te mostrar, que é o tema dos 144 mil. Está aqui, ó. Quero lembrar a você que você tem sempre aquelas perguntas, está aqui o tema número 5, você tem aquelas perguntas e junto com essas perguntas aqui você tem uma referência de texto bíblico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês conseguimos aproximar aqui? Hein, Anderson? Isso, está aqui, ó. Tá vendo? A perguntinha, aqui dentro do tema, teve um texto explicativo, mas você tem agora o texto bíblico referente àquela pergunta que está colocada, que a gente trabalha aqui no nosso programa, tá bom? E no final de cada estudo, vou abrir aqui os 5, quero te lembrar isso, porque você recebe o seu certificado, tá aqui, ó, tá aqui os 5, você tem algumas perguntas objetivas que você deve responder, para você depois, no final, enviar para a gente e receber o seu certificado aí na sua casa, tá bom? Então, o nosso estudo aqui tem como base a nossa revista Esperança, que é o nosso guia. Então vamos adiante, vamos fazer referência ao texto bíblico. A gente vai voltar um pouquinho no capítulo 6, porque o capítulo 6 termina na abertura do 6º selo, a gente já estudou isso, né, os últimos acontecimentos da história, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O que antecedeu aqui foram os eventos a respeito dos últimos momentos da história da humanidade. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Lembra, estamos estudando um livro profético. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Em outras palavras, quem vai resistir? Vamos buscar aqui o contexto. São os últimos momentos da história da humanidade, a Terra está vivendo um colapso, a angústia, e aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, nesse momento ficam angustiados. E a angústia é tão grande que eles dizem assim, pedem para que os montes e os rochedos caiam sobre eles, fogem, se escondem da presença do Senhor. E aí o profeta faz a pergunta: quem pode suportar esta situação? E o capítulo 7 vem como resposta a essa situação. Quem vai resistir a esses momentos tão desafiadores, se a Terra está vivendo um colapso? E lá no capítulo 8 ele vai retornar com a abertura do 7º selo, que é a volta de Jesus. Então a gente estudou todo o processo da história do cristianismo, os eventos que antecediam, esses momentos que Jesus vai voltar,
E agora é um momento para aquele que não estava aguardando, um momento de ira, um momento de angústia melhor, porque vem a ira, e a ira divina, aqui a gente poderia fazer um estudo sobre isso. A ira divina não é uma ira de vingança, mas é um momento de justiça. O Cordeiro, a gente está estudando um livro profético, isso é simbólico, o Cordeiro, Filho de Deus, que derramou o sangue na cruz, é hora dele vir e dar finalmente a salvação para aquele que foi fiel. E aí a pergunta: quem vai resistir a este momento? Quem vai suportar? Então a cena do capítulo 7 do Apocalipse é como um parêntese entre a abertura do 6º selo, que apresentou os sinais do fim, e do 7º selo, que apresenta a volta do Senhor Jesus. Os eventos finais da história da humanidade, a gente já apresentou, e a segunda vinda do Senhor Jesus, que é a grande promessa da palavra, que é a grande promessa da Bíblia. Estou falando para você que talvez não acredita que Jesus vai voltar. Muitas vezes eu já apresentei este tema aqui, e este é o tema que a Bíblia mais fala, mais apresenta, porque quando a gente visualiza o contexto mundial, hoje ou naquela época, o contexto social, a gente chega a uma conclusão: não tem saída. Não existe como modificar o coração de todas as pessoas e terem a ideia clara de que todos um dia se transformarão em boas pessoas. Não. E outro detalhe é perpetuar esse processo de transformação constante. Impossível. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente percebe que o que vai modificar, o que vai transformar a história da humanidade é a volta de Jesus. Então, quando a gente abre a palavra, a gente vê os acontecimentos, a gente vê claramente que o grande evento, o grande clímax é quando Jesus Cristo vai voltar. Portanto, o capítulo 7, se a gente estuda a Bíblia, é uma resposta. E ele vai dizer: são os 144 mil, dos versos 1 a 8, ele vai apresentar, e a grande multidão, do 9 ao 17. Quando a gente estuda detalhadamente, a gente vai ver que, em realidade, ele está se referindo ao mesmo grupo, e a gente vai ver isso na sequência. Alguns acreditam que são grupos distintos, e você sabe que a gente não tem como, às vezes, entrar em, todos os detalhes da profecia serão revelados claramente quando a profecia acontecer. E agora, a gente já ouviu muitas vezes alguns dizerem, por exemplo, que esse número, e a gente vai estudá-lo agora, né, dos 144 mil, é um número literal, realmente serão 144 mil que passarão os últimos momentos de angústia da história da humanidade. Mas quando você estuda, e a gente vai ver aqui no texto, que ele está pegando aqui 12 mil de cada tribo de Israel, a gente vai ver que não faz sentido, não tem lógica. Até porque quando a gente pega as tribos que ainda teriam condições de serem identificados, né? Na época que João escreveu, nós temos 2 tribos. A gente não teria como, ao longo da história, recolher todos esses 12 mil de cada tribo. Outra referência que as tribos que estão apresentadas ali são apresentadas somente no Apocalipse dessa forma. Quando a gente lê o Antigo Testamento, se referindo às 12 tribos de Israel, a gente tem uma outra lista. Esses são detalhes que eu só estou te apresentando, porque às vezes a gente discute aquilo que não é tão significativo, apesar de que considerar esse número literal, a gente limita o poder da salvação.
E aí nós estamos tratando do quê? De uma simbologia da perfeição, do Israel, que é a simbologia, o Israel se torna espiritual, e Israel no texto bíblico é aqueles que aceitaram o povo de Deus. Por que não tem como ser literal? Porque se a gente vai para a história, a gente vai ver que o povo de Deus se separa, as 12 tribos, e 10 dessas tribos, eles perdem totalmente sua identidade. Eles são tomados pelos assírios em 722, e aí eles deixam de existir, eles se misturam com os outros povos. Então, e o mais importante aqui é entendermos que Deus tem, nos últimos dias, um grupo de pessoas que foi fiel e que vai resistir os últimos momentos da história da humanidade. Isso é importante para a gente. Então vamos à leitura do texto a partir do verso 1. Depois disto, ou seja, da abertura do 6º selo, daquilo que aconteceu no capítulo 6, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vejam, estudamos a simbologia, estamos no livro profético, os anjos são agentes divinos que vão atuar para refrear as forças de destruição. Lembra, a gente está vivendo os últimos momentos, a terra está vivendo um caos. E eu não preciso ser muito detalhista em relação a isso, querer comprovar. Você tem acompanhado, por exemplo, os noticiários? A gente vive uma situação climática que tem afetado o estado natural da Terra em todos os lugares do mundo. Países desenvolvidos, países com menos limitação econômica, a gente vive um caos, a questão climática. Tivemos, por exemplo, agora no mês de setembro no Brasil, um mês de um calor intenso. Teremos um dos verões aí para frente que vai ser o mais quente dos últimos anos. Estou me referindo aqui, a gente poderia ampliar esta visão, né, pesquisando e vendo como o clima. E aqui nós estamos referindo aos últimos momentos da história. Então a situação está insustentável. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente corre muito risco de irmos para um sensacionalismo rápido e assustador. Não é esse o propósito quando a gente estuda a profecia. Quando a gente estuda a profecia, o grande propósito da palavra é encher o nosso coração de esperança e termos a certeza de que haverá um povo que passará por um período de perseguição, de angústia. O mundo está vivendo uma situação difícil na questão climática. Mas aquele que buscou verdadeiramente, aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, esse vai estar amparado, estará sendo cuidado. Vamos explorar isso um pouquinho mais hoje e amanhã. Então, os 4 cantos da terra, a referência sempre dentro do processo cultural, são os pontos cardeais, dá uma ideia aqui de terra, mar e árvore, uma ideia de universalidade, ou seja, está atingindo todos os ambientes da terra. Mas os anjos estão conservando seguros os 4 ventos. A expressão ventos, dentro do texto bíblico, eu já estudei isso aqui em algum momento, sempre se refere ao juízo de Deus que vai atuar. Então, ele está dizendo assim, ainda não, espere um pouco, ainda não é hora. Por quê? E aí a gente vê na sequência. Então aqui se referiu à universalidade, essa questão da terra, mar e árvore eu já vou voltar, porque ele é importante para a gente também. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Essa expressão no Novo Testamento se refere a Cristo, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, ou seja, a hora de soltar os ventos. A esse foi dito assim, espere, ainda não. Por quê?
não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Não façam isso ainda. Não soltem. O juízo ainda não deve cair. Até selarem na fronte os servos do nosso Deus. Por que isso não deve acontecer? Porque precisa haver o selamento. Dentro do processo cultural, o selamento era a identificação e bíblico, né? Cultural e bíblico. O selamento, aquele que tinha o selo, esse era protegido. O processo de selamento é para dizer assim: esse foi fiel. Esse buscou intensamente ao Senhor. Esse dedicou sua vida ao Senhor. Então é hora, esperem, precisa haver o selamento. Vamos explorar um pouquinho mais aqui. Cristo é apresentado como aquele que está a cargo de tudo. Ele está cuidando. Não hajam ainda. Antes da grande tribulação, o povo de Deus é selado. Antes que a situação fique ainda mais desafiadora, o Senhor vai identificar aqueles que foram fiéis verdadeiramente. Para a gente considerar, porque nós podemos fazer parte dessa história. Para a gente considerar, porque nós podemos fazer parte. Podemos estar vivos naquele momento. E a grande pergunta é: seremos identificados como aqueles que foram realmente fiéis? Vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. O propósito do selamento, portanto, é comunicar ao povo de Deus a certeza da salvação e a proteção contra os poderes do mal nos últimos momentos da história do mundo. A certeza de que o Senhor voltará e eles viverão a eternidade. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22, diz que aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Este povo, esse que viverá os últimos momentos, terá claramente a ação do Espírito Santo na sua mente. Só para lembrar você que talvez não tenha contato muito constante com a Bíblia. Nós acreditamos na divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele nos dá o poder do Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito Santo para que a gente continue. Está lá em São João capítulo 14, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, vocês não ficarão órfãos. Nesses últimos momentos da história, o Espírito Santo estará atuando na mente daquele que aceitou o Senhor Jesus. E como? O Espírito Santo vai selar ele, ou seja, vai evidenciar que ele é agora selado pelo Senhor. Ele vai viver aquilo que ele aceitou. Lembra que o selo indica propriedade. Dentro da cultura bíblica, o selo tinha o nome, a função e a jurisdição, onde aquele governante estava atuando. Todo o selamento, toda a identificação. E esse selo vem na fronte. Lembra? Na fronte, porque é aqui que eu tomo as minhas decisões. É aqui, primeiro aqui, mentalmente, eu evidencio quem eu acredito. Por isso, o sinal da besta é na mão e na fronte, ou seja, é a ação, aquilo que ele faz e aquilo que ele decidiu. E o selamento aqui é o selamento para a salvação. Lembra? Veio a abertura dos selos e esse selamento é aquele que vai viver a eternidade. O selo na fronte representa a adoração ao Deus verdadeiro, ou seja, ele mostra quem ele aceitou como seu Salvador. Apocalipse, capítulo 14, verso 7, no início do capítulo vai falar sobre 144 mil. Eu vou trabalhar amanhã. Mas a primeira mensagem angélica diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
ele recebeu o Espírito Santo, ele tem discernimento claro do que é a palavra e ele agora, selado, ele adora o Deus verdadeiro. A sua vida é a manifestação e adoração ao Deus verdadeiro. Agora, esse texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, me leva aos mandamentos. Êxodo capítulo 20, a gente tem o quarto mandamento. A partir do verso 11, ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A primeira mensagem angélica se refere à adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E nos mandamentos, a ligação é a mesma: adorar, receber e dizer: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nos últimos dias da história da humanidade, o Senhor vai selar, através do poder do Espírito, o Senhor vai identificar quem o aceitou. E a manifestação dessa aceitação, a identificação do selamento, se dá pela obediência ao Senhor Jesus e a adoração a Ele. Não uma obediência de mérito, não. Identificação de que o Espírito trabalhou em mim e agora eu aceito o Senhor Jesus. Eu adoro o Senhor Jesus. E a adoração, dentro do texto bíblico, se dá quando eu paro as minhas atividades. E o sábado não é um dia para parar de trabalhar. Não. O sábado é o dia em que eu reconheço de onde eu vim, porque eu estou aqui e para onde eu vou. E no último momento da história da humanidade, o sábado representa essa identificação de que o Senhor é o meu Salvador. Eu pertenço a Ele e um dia vou viver eternamente com Ele. Quem me dará discernimento? O poder do Espírito Santo. Estou falando para você que talvez olha muito mais para o sábado como uma disputa, sabe, como um dia que parece que a gente quer te convencer. Não é meu propósito aqui. Meu propósito aqui é dizer que nos últimos dias da história da humanidade, o sábado será o dia que vai identificar, ou seja, a minha aceitação pelo sábado vai identificar se o Espírito está trabalhando na minha mente e eu estou aceitando verdadeiramente o Senhor e estou dizendo: eu te adoro, eu quero o Senhor e quero viver para sempre contigo. Você deseja deixar que o Espírito Santo te guie nessa decisão? E vamos esquecer, não estamos numa competição de igreja, não, estamos juntos para a compreensão da palavra. Esse é o nosso propósito. Vamos orar por isso. Pai do céu, eu oro para que a gente tenha o discernimento do Espírito e a gente observe, a gente pare no sábado e a gente lembre de onde a gente veio, porque a gente está aqui e para onde nós vamos. Pai, ajude-nos a tirarmos da nossa mente qualquer preconceito, porque o que mais importa aqui é a gente fazer Tua vontade, estudar Tua palavra. Nos ajude a fazermos isso e naquele dia sermos identificados para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se vê amanhã para estudarmos um pouco mais sobre os 144.000. Quem são eles? Até amanhã, um abraço.